O ar da noite é denso, pesado. Ele se arrasta pelas ruas de tijolos de barro, carregando um som que a memória humana jamais deveria ter que guardar. Não é um grito de guerra, nem o lamento por um rei caído. É algo mais primitivo. Um som que rasga a alma, que nasce do fundo de 1000 peitos ao mesmo tempo. É o som de um futuro que acaba de ser roubado. Dentro de certas casas, o silêncio é uma muralha. Famílias inteiras, encolhidas na penumbra, ouvem o mundo lá fora se desfazer. O único cheiro que penetra suas paredes não é o da morte, mas o de algo igualmente visceral. O odor metálico e adocicado de sangue de cordeiro, recém-pincelado sobre a madeira das portas. Cada batida do coração ecoa a pergunta que ninguém ousa fazer em voz alta: a marca do sangue será suficiente? Este gesto, um ato de fé desesperada, desenha uma fronteira invisível. De um lado, o império mais poderoso da terra, de joelhos, berrando sua dor para deuses que não respondem. Do outro, um povo sem terra, sem exército e sem voz, protegido por nada além de uma promessa e uma mancha vermelha na porta. Esta noite não é sobre a fúria de um deus, é sobre a obediência a uma ideia. A ideia de que a lealdade a algo maior pode traçar uma linha que nem mesmo o anjo da morte ousa cruzar. Aquele ato de desafio silencioso, aquela demarcação sangrenta, foi muito mais do que um ritual de sobrevivência. Foi uma declaração. Uma afirmação de que existia uma corte de apelação para além do trono do faraó. Foi a primeira vez, talvez na história da civilização, que um povo inteiro se atreveu a acreditar que sua liberdade não dependia da benevolência de seu mestre, mas de um direito inalienável, gravado em sua própria existência por uma autoridade cósmica. O Êxodo não conta apenas a fuga de um povo. Ele introduziu no mundo uma ideia radical: a de que a liberdade não é uma concessão de um rei, mas um direito divino. Como essa narrativa, nascida na poeira do deserto, se tornou a linguagem universal da libertação, ecoando desde os cânticos de escravos na América até os movimentos por direitos civis do século XX. Se encontrar a resposta para como uma história antiga se tornou o código universal para a busca da dignidade, é o tipo de jornada que te fascina, você está no lugar certo. Considere se inscrever e ativar as notificações para não perder o que vem a seguir. Sejam bem-vindos ao Contando Histórias. Agora, o ritmo desacelera. A noite de terror se dissipa, e damos um passo para trás, para o brilho ofuscante do sol do meio-dia. Um sol que castiga a areia e a pedra, e que parece forjado para iluminar a glória de um império que se via como eterno: o Egito. O próprio nome evoca poder. Um poder medido em toneladas de granito, em dinastias que se estendiam para além da memória e em um rio que era o sangue pulsante de sua civilização. Ouça. O som que define este lugar não é o canto dos pássaros no delta, nem o murmúrio do mercado. É o rangido surdo e persistente de blocos de calcário sendo arrastados por centenas de homens. É o estalar do chicote, não como um ato de crueldade aleatória, mas como o metrônomo que marca o ritmo da construção do impossível. Pirâmides que arranham as estrelas. Templos cujas colunas imitam florestas de pedra. Estátuas colossais de um homem-deus, com o olhar fixo no horizonte, impassível, eterno. Cada monumento não era apenas uma construção. Era um argumento teológico escrito em pedra. A mensagem era clara, inequívoca. Nós, os egípcios, dominamos a natureza. Dominamos a vida, a morte e o tempo. E no centro de tudo, o faraó. Ele não era um mero governante nomeado por um deus. Ele era um deus. A personificação de Horus na terra, destinado a se tornar Osíris na vida após a morte. Sua vontade não era lei. Era a própria ordem do universo manifestada. O sol nascia e se punha por sua permissão. O Nilo inundava e recuava para fertilizar suas terras por sua graça. Neste mundo, a liberdade não era um conceito a ser debatido. Era uma impossibilidade cosmológica. Revoltar-se contra o faraó não era um ato político. Era uma tentativa de introduzir o caos no cosmos. E sob o peso dessa certeza divina, existiam aqueles que forneciam a força para manter o universo em ordem. Os hebreus. É aqui que nossa compreensão moderna pode nos enganar. A palavra escravo evoca imediatamente a imagem da escravidão chattel,
a brutalidade da posse de um ser humano por outro, como gado, algo que definiria as Américas milênios depois. A realidade no Egito era, ao mesmo tempo, mais complexa e talvez mais insidiosa. Não se tratava, em sua maioria, de propriedade privada, era um sistema de trabalho forçado imposto pelo Estado, uma corveia. Os filhos de Israel não eram necessariamente propriedade de um indivíduo, mas sim um recurso pertencente à máquina do império. Eram as mãos que misturavam a palha e o barro, a força que erguia os tijolos para as cidades celeiro de Pitom e Ramsés. Essa distinção é fundamental, porque ser um recurso do Estado, em vez da propriedade de um homem, não diminuía a opressão. A tornava anônima, inescapável. Não havia um mestre a quem apelar, apenas um sistema, vasto e impessoal como o próprio deserto. Um sistema que dizia: você não é uma pessoa, você é uma ferramenta. Sua existência tem valor apenas na medida em que serve à glória do Deus Rei e à perpetuidade do Egito. Eles eram humanos transformados em infraestrutura. E contra um sistema tão absoluto, que se fundia com a própria religião e a ordem do universo, que esperança poderia existir? A rebelião era não apenas impensável, era sacrílega. A dignidade era um luxo que a areia já havia soterrado há muito tempo. O poder do Egito não residia apenas em seus exércitos, mas em sua capacidade de convencer os oprimidos de que a ordem existente era a única ordem possível. A servidão era simplesmente o estado natural das coisas. Mas a história raramente se move em linhas retas. Ela se move em sussurros, em atos de desafio pequenos e desesperados que plantam sementes em solo árido. E enquanto o império erguia seus monumentos à eternidade, alheio a tudo que não fosse sua própria glória, a câmera da nossa história se afasta. Ela deixa para trás as pedreiras, os canteiros de obras, os palácios de Tebas. Ela desce, seguindo o curso lento e sinuoso do grande rio. O Nilo. A fonte de toda a vida, a artéria do poder egípcio, o deus Api em forma líquida. A câmera desliza sobre a água barrenta, passando por barcos de pesca e felucas com suas velas brancas. Ela se move para a margem, para um lugar tranquilo, onde os juncos de papiro crescem altos e densos, balançando suavemente com a brisa. Ali, em um ato que é ao mesmo tempo a mais profunda expressão de desespero e a mais teimosa centelha de esperança, uma mãe hebreia se despede de seu filho. O decreto do faraó era absoluto. Todo menino recém-nascido deveria ser lançado ao rio. A mesma água que dava vida ao Egito deveria se tornar a tumba de seus filhos. Mas nesta margem, a ordem cósmica é desafiada. Um pequeno cesto, tecido com o mesmo papiro que os egípcios usavam para registrar sua história imortal, é cuidadosamente calafetado com betume e piche. Ele se torna uma arca em miniatura. Dentro, envolto em panos, o futuro. Uma vida que deveria ter sido apagada. Um decreto que deveria ter sido cumprido. O cesto é colocado na água. Ele não afunda. Ele flutua. Um ponto de vulnerabilidade em meio à imensidão do poder. Entregue à correnteza, ao destino, ao mesmo rio que deveria ser seu carrasco. Neste momento, a narrativa de um império inteiro, com seus deuses e seus exércitos, é colocada em xeque por um único objeto. Um berço flutuante, carregando um choro que o barulho da construção do império ainda não conseguiu abafar. Uma improbabilidade. Uma promessa silenciosa de que mesmo no coração do poder mais absoluto, a história ainda não havia dito sua última palavra. O Nilo não guarda segredos, mas sabe esperar. A correnteza que leva o cesto de papiro é a mesma que testemunhou a ascensão de dinastias, e que um dia reclamará seus templos. Por um instante, o tempo parece suspenso. O único som é o zumbido dos insetos nos juncos e o farfalhar das folhas de palmeira sob um sol que começa a se impor. É uma cena de uma paz enganadora, um silêncio que precede a colisão de mundos. E então, elas chegam. Uma procissão de mulheres, movendo-se com a graça calculada que apenas uma vida inteira de privilégio pode ensinar. À frente, envolta em linho fino e adornada com o ouro e a turquesa que espelham as cores do rio, está a filha do faraó. Seu ritual matinal de banho não é um ato de higiene, mas de comunhão com o deus rio, uma reafirmação de seu lugar na ordem cósmica. Mas a ordem, neste dia, está prestes a ser perturbada.
um som agudo, fino e insistente corta o ar. Um som que não pertence à liturgia da corte. É o som da vida em seu estado mais cru e desesperado. O choro de um bebê. As servas param, trocam olhares assustados. Mas é a princesa que se move primeiro, guiada por uma força que ela mesma talvez não compreenda. Seus olhos encontram o pequeno cesto, preso nos juncos. Dentro, uma criança. Uma criança hebreia. Ela sabe imediatamente. O decreto de seu pai, o Deus vivo, ecoa em sua mente, frio e absoluto. A lei é clara. O destino desta criança já foi selado pelo poder máximo da nação. Mas a lei, vista de perto, tem o rosto de um recém-nascido. O poder do império, neste momento, se resume a um par de pulmões que lutam por ar, e um par de olhos que ainda não aprenderam a ver o mundo que os condenou. A princesa estende a mão, e naquele gesto, ela não está apenas desafiando seu pai, está reescrevendo um destino. A casa que ordenou a morte se torna, ironicamente, o único refúgio possível para a vida. A transição da margem do rio para os corredores do palácio é um choque para os sentidos. O calor escaldante do mundo exterior se dissolve no instante em que os pés tocam o alabastro frio e polido do chão. O ar aqui dentro é outro. Não cheira a lama e vegetação, mas a natrão, a incenso de olíbano queimando em altares distantes e ao perfume pesado das flores de lótus que flutuam em tanques de pedra. O som também muda. O zumbido da natureza é substituído por um silêncio reverente, quebrado apenas pelo deslizar de sandálias em corredores vastos como canyons e pelo murmúrio contido dos assuntos de estado. As paredes não são mudas. Elas falam. Falam através de uma tapeçaria infinita de hieróglifos, pintados em cores que o tempo ainda não conseguiu apagar. O azul profundo do lápis-lazuli, o verde vibrante da malaquita, o vermelho ocre e o onipresente brilho do ouro. Cada parede é um livro, cada corredor, um capítulo. E a história que contam é sempre a mesma. A história da vitória. O faraó esmagando os inimigos do Egito. Os deuses abençoando a terra com a inundação. A balança da justiça de Maat, sempre em perfeito equilíbrio. Este palácio não é uma casa. É uma máquina ideológica. Crescer aqui significa respirar a certeza da própria superioridade. Significa aprender, sem que uma única palavra precise ser dita, que ser egípcio é ser sinônimo de ordem, de luz e de civilização. E que todo o resto, tudo que vive para além das fronteiras guardadas pelos deuses, pertence ao caos. É neste berço de poder absoluto que a criança resgatada do rio dará seus primeiros passos. Mas para cada mundo, há sempre um contramundo. Para entender a luz ofuscante do palácio, precisamos viajar para a sua sombra. Uma jornada curta em distância, mas que atravessa um abismo cultural. Bem-vindo a Gozen. Aqui, o ar é espesso com a poeira levantada pelo trabalho incessante. O cheiro não é de lótus, mas de barro, de palha molhada, do suor que evapora sob o mesmo sol que doura os obeliscos da capital. Os sons são outros. O ritmo constante de ferramentas, as vozes de crianças gritando em uma língua semítica, e ao final do dia, quando a escuridão oferece um breve alívio, o som de melodias antigas, canções que falam de um Deus sem nome e de promessas feitas em uma terra distante. As casas de Gozen não foram feitas para durar milênios. São estruturas humildes de tijolos de barro, projetadas não para impressionar os deuses, mas para abrigar famílias. A força deste lugar não está na pedra, mas nas pessoas. A identidade deles não está gravada em monumentos, mas na memória. É uma nação portátil, uma pátria carregada nos corações, construída sobre as histórias do patriarca Abraão, de seu filho Isaque e de seu neto Jacó, que primeiro os trouxe a esta terra. Historiadores e arqueólogos sugerem que Gozen era provavelmente uma região no fértil delta oriental do Nilo, uma área onde, por séculos, populações semitas se estabeleceram, vivendo numa relação simbiótica e tensa com o poder egípcio. Eram, ao mesmo tempo, vizinhos e estrangeiros. Uma fonte de trabalho indispensável para os grandes projetos do faraó, mas vistos para sempre como outros, um povo com um Deus diferente, e uma lealdade que nunca poderia ser totalmente comprada.
Eles não construíam para a eternidade do Egito. Eles apenas sobreviviam, à espera de que as histórias de seus ancestrais um dia voltassem a fazer sentido. No centro da colisão entre estes dois universos está o menino, e seu conflito começa com seu nome. A princesa, em um gesto que é ao mesmo tempo de posse e de afeto, o chama de Moisés. E este nome se torna o primeiro campo de batalha de sua alma. Para um ouvido egípcio, o nome é familiar, quase nobre. Mose é um elemento comum em nomes da realeza, como Tutmés ou Amoses, significando nascido de ou filho de. Ao nomeá-lo assim, a princesa o reclama para si, para sua linhagem. Ela o torna, foneticamente, um filho do Egito. Mas para os ouvidos de sua mãe biológica, que serve como sua ama de leite no palácio, o nome soa completamente diferente. Para um hebreu, Moisés, ou Moshe, ecoa o verbo masha, tirar para fora. O mesmo som, duas verdades irreconciliáveis. Seu nome, que deveria lhe dar uma identidade, na verdade, lhe dá duas. Para a corte, ele é o filho, o príncipe adotado. Para o seu sangue, ele é aquele que foi tirado da água, o sobrevivente de um genocídio. Desde o primeiro momento, ele não é uma coisa ou outra, mas a tensão entre as duas. Ele é a encarnação de um paradoxo, um príncipe do império que persegue seu povo e um filho do povo perseguido. O tempo passa. Os anos de infância e juventude se desenrolam nos corredores do palácio. Moisés aprende tudo que um príncipe egípcio deve saber. Ele aprende a ler os hieróglifos, a decifrar os movimentos das estrelas, a entender as táticas de guerra e a diplomacia que mantém o mundo submisso ao seu avô, o faraó. Ele se veste como um egípcio, fala como um egípcio, pensa como um egípcio. Ele é a prova viva da capacidade do império de absorver e transformar tudo o que toca. Mas às vezes, das varandas altas de onde se pode ver o império se estender até o horizonte, seu olhar viaja. Ele passa pelos jardins bem cuidados, pelos templos monumentais, e se fixa em um ponto distante. Uma mancha na paisagem, onde nuvens de poeira e fumaça sobem constantemente. Gósen. Seus tutores lhe ensinaram o que aquela mancha significa. É a engrenagem do império, a força bruta que alimenta a ordem divina. São os outros, as ferramentas. E ele acredita. Ele aceita. Mas, no silêncio de sua mente, uma dissonância começa a se formar. Uma pergunta sem palavras. Um sentimento sutil de que a perfeita simetria do mundo que lhe foi ensinado tem uma rachadura, uma sombra que ele ainda não consegue nomear, mas que de alguma forma parece vir daquela poeira distante. Ele é um pilar do sistema, mas algo dentro dele começa a sentir o tremor de suas fundações. Aos 40 anos, um homem é aquilo que o mundo fez dele. E o mundo havia feito de Moisés uma obra-prima egípcia. Ele não era mais a criança encontrada nos juncos. Era um príncipe em sua plenitude, um eixo no mecanismo do império. A normalidade de sua vida era uma tapeçaria tecida com os fios do poder e do privilégio. A manhã começava não com o sol, mas com o som de servos se movendo em silêncio para atender às suas necessidades. Seus dias eram um labirinto de responsabilidades que ele navegava com uma competência assustadora. Imagine-o em pé, sob o sol do meio-dia, no canteiro de obras de um novo templo para Amon-Ra. Onde outros veriam apenas caos e trabalho pesado, ele via geometria, logística, poder. Com um gesto, ele silenciava um arquiteto. Com uma pergunta, desafiava um engenheiro. Sua mente, forjada pelos melhores tutores do Nilo, via a fraqueza em uma viga de sustentação ou a ineficiência em uma linha de abastecimento de pedras. Ele não era um tirano, mas sua autoridade era tão natural quanto a inundação do rio. Os escribas anotavam suas ordens, os capatazes inclinavam a cabeça. Ele era a vontade do faraó em ação. À noite no palácio, ele participava dos conselhos, sua voz calma e ponderada discutindo as incursões de nômades na fronteira oriental ou as rotas comerciais para a terra de Punt. Ele era a personificação da ordem, um filho exemplar do império que o adotara. E nesta rotina de poder e propósito, a vaga dissonância de sua juventude havia sido silenciada, enterrada sob o peso de uma identidade bem-sucedida. Mas a verdade tem a paciência do deserto.
ela pode esperar décadas por uma única rachadura para se infiltrar. E a rachadura veio, não em um debate filosófico ou em uma crise de fé, mas em um som. Um dia, durante uma inspeção, Moisés se afasta de sua comitiva, buscando um atalho através do coração pulsante e sujo da obra. O ar é denso, sufocante com a poeira de calcário. E então ele ouve. É um som que ele já ouvira 1000 vezes à distância, parte da paisagem sonora do império. Mas de perto é diferente. O estalo agudo do chicote de couro, cortando o ar como a picada de uma serpente. E o som que se segue. Um grunhido de dor, um som animal, arrancado de um homem que já não tem forças para gritar. Seus olhos se fixam na cena. Um capataz egípcio, o rosto vermelho de sol e raiva, está de pé sobre um trabalhador hebreu que desabou de joelhos, o corpo magro tremendo de exaustão. O chicote sobe e desce, não para punir uma falha, mas para castigar a própria fraqueza. E algo se quebra dentro de Moisés. A distância calculada do príncipe se evapora. Ele não vê uma ferramenta sendo disciplinada. Ele não vê um escravo recebendo o que era comum. Ele sente o impacto de cada golpe em sua própria pele. Uma onda de fúria, tão quente e violenta quanto o sol acima dele, sobe por seu corpo. É uma raiva que não lhe pertence, que não faz parte do príncipe lógico e controlado que ele acredita ser. E a pergunta que o atinge com a força de um golpe físico é: por que isso parece uma agressão contra mim? Pela primeira vez, a ordem perfeita do Egito lhe parece obscena. A imagem o persegue. O som do couro na carne ecoa nos corredores silenciosos do palácio. A comida tem gosto de cinzas. Os debates políticos parecem irrelevantes. A normalidade se tornou uma máscara que ele não consegue mais usar. Aquele homem caído na poeira plantou uma semente de dúvida que agora cresce, incontrolável, em sua alma. Ele precisa saber. Ele começa a observar o mundo de maneira diferente. As deferências que recebe dos servos egípcios agora parecem vazias. Mas é nos rostos dos servos hebreus do palácio que ele busca algo. Ele procura um reflexo, uma resposta para a pergunta que o consome. Sua busca o leva aos aposentos de sua antiga ama de leite, Joquebede, sua mãe. Uma mulher idosa agora, cujas mãos calejadas contam uma história diferente daquela contada pelos hieróglifos. Ele vai até ela com o pretexto de um príncipe cuidando de uma velha serva. Mas seu olhar é o de um filho perdido. As palavras entre eles são poucas, cuidadosas. Mas quando ela murmura uma canção de ninar em sua língua nativa, uma melodia que ele não sabia que conhecia, algo se abre nele. Uma memória sensorial, mais profunda que o pensamento. Ele olha para o rosto enrugado dela, e pela primeira vez, não vê uma serva. Vê a origem de seus próprios olhos, de sua própria face, aquela que ele vê todos os dias no espelho de bronze polido, e que nunca entendeu completamente. A verdade não é dita, é reconhecida. E com esse reconhecimento, a identidade do príncipe do Egito se torna uma fantasia insustentável. A raiva que nasceu naquele dia no canteiro de obras, agora alimentada pela verdade de seu sangue, se torna um veneno. Ele precisa voltar, não como um príncipe, não como um inspetor, mas como uma ferida aberta em busca de sal. Ele retorna ao inferno de pó e suor, e o destino, ou talvez sua própria necessidade, lhe apresenta a mesma cena. Um capataz, um hebreu, a mesma brutalidade casual. Mas desta vez, o observador não existe mais. Apenas o participante. A fúria explode. O treinamento militar que o Egito lhe deu, projetado para defender o império, é agora usado contra ele. A narrativa acelera, torna-se uma série de flashes, o grito de Moisés, a surpresa no rosto do capataz, que vê um príncipe se lançar sobre ele. A luta. Não é uma batalha nobre, mas uma briga suja na areia. O poder treinado de Moisés contra a força bruta do feitor. Um golpe, um som oco. E o silêncio. O capataz cai, inerte. O vento levanta a poeira ao redor deles. Moisés olha para suas próprias mãos. As mãos de um príncipe, que agora cometeram o crime supremo contra a ordem que o criou. Agindo por instinto, ele arrasta o corpo para um buraco na areia e o cobre, em um ato desesperado de apagar o que acabou de fazer. Mas ele não está enterrando apenas um homem.
está enterrando sua vida, seu nome, seu futuro. No dia seguinte, a paranoia o consome. Ele precisa saber se seu segredo está seguro. Ele volta, e o que encontra sela seu destino. 2 hebreus estão brigando, trocando insultos e empurrões. Com o resquício da autoridade que ele sempre conheceu, Moisés intervém. Por que maltratam um ao outro? Ele pergunta, a voz de um juiz. A resposta de um deles o atinge como uma pedra. O homem se vira, o rosto contorcido de desprezo, e cospe as palavras. Quem te nomeou líder ou juiz sobre nós? Você vai me matar como matou o egípcio? O tempo para. Cada palavra é uma martelada, demolindo o que restava de seu mundo. A primeira verdade. Seu crime é conhecido. Em um lugar onde todos são vigiados, não há segredos. O faraó saberá. A segunda verdade, ainda mais cortante. Ele não pertence a lugar nenhum. Para o egípcio que ele matou, ele era um traidor de sua classe. Para os hebreus que ele tentou defender, ele é apenas outro egípcio, um estranho violento cuja justiça é tão assustadora quanto a opressão que eles já sofrem. Ele está completamente só. Rejeitado pelo mundo que o criou e pelo mundo ao qual ele pensou pertencer. Ele não é mais um príncipe. É um assassino. Um fugitivo. Um homem sem povo e sem lar. E enquanto a notícia de seu crime começa a se espalhar como fogo na palha seca, ele se vira. Ele deixa para trás os templos, os palácios, as pirâmides. Deixa para trás o rio que lhe deu a vida e o sistema que agora exige sua morte. À sua frente, estende-se um poder ainda mais antigo que o Egito. O deserto, vasto, silencioso, impiedoso. Não é mais uma fronteira a ser defendida, mas sua única e aterrorizante rota de fuga. A fuga começa com o corpo. Os pulmões queimam. Cada respiração é uma facada de ar superaquecido. As pernas, fortes e treinadas para a guerra, se movem por pura memória, impulsionadas pelo terror. O príncipe Moisés está correndo, mas o Egito não está mais atrás dele. Está à sua frente, ao seu lado, em toda parte. O deserto do Sinai é apenas uma extensão do poder do faraó. Uma barreira natural projetada para manter o mundo do lado de fora e os fugitivos do lado de dentro. O sol não é uma estrela. É um olho que não pisca. Um martelo que golpeia sem trégua. Suas finas sandálias de couro, feitas para os pisos polidos do palácio, são devoradas pela areia abrasiva em questão de horas. Logo, seus pés estão em carne viva. Suas roupas de linho, um sinal de seu status, são rasgadas por espinheiros, tornando-se farrapos que zombam de sua antiga glória. A sede chega em seguida, uma inimiga astuta que primeiro seca a boca, depois a garganta e, finalmente, a própria mente. A água se torna uma obsessão, uma miragem que dança no horizonte. O silêncio é o seu companheiro mais cruel. Um silêncio tão profundo que ele pode ouvir o próprio sangue rugindo em seus ouvidos, um tambor que marca o ritmo de sua lenta desintegração. Este é o batismo de areia. E é mais do que uma provação física, é uma anulação metafísica. No Egito, um homem era a soma de seus títulos, de sua família, dos tijolos que ele possuía ou empilhava. A identidade era uma fortaleza construída com as pedras da hierarquia. Aqui, no vazio, essas pedras viram pó. O deserto não se importa com linhagens. O sol queima um príncipe com a mesma indiferença com que queima um escorpião. Moisés está sendo desfeito, despojado de 40 anos de identidade. O príncipe está morrendo de sede. O general está se perdendo sem um mapa. O egípcio está sendo apagado. E o que resta é apenas um homem, reduzido à sua essência mais primal. Um organismo lutando desesperadamente para não ser engolido pela imensidão. Quando a esperança já se transformou em delírio, ele vê. Não é uma miragem. É uma mancha de verde escuro contra o ocre infinito. Um oásis. A vida. Ele não caminha. Ele se arrasta na direção daquela promessa. E o centro da promessa é um poço. Ali, ele encontra um novo mundo. Um mundo que não se parece nem com o palácio, nem com as favelas de Gozen. O ar cheira a poeira molhada, a estrume de ovelhas, ao odor acre de cabras e a fumaça de fogueiras que cozinham alimentos simples. Os sons são o balido dos rebanhos, o gritar dos pastores em uma língua que soa como um eco distante da sua.
E o rangido da corda no poço, a música mais bela que ele já ouviu. As pessoas aqui são esculpidas pelo sol e pelo vento. Seus movimentos são econômicos, seus olhares diretos. Eles não constroem para a eternidade. Eles se movem com as estações. Sua lealdade não é a um rei-deus, mas à água, ao pasto, à sobrevivência. Moisés se senta perto do poço, um fantasma em farrapos, invisível para aqueles que vêm e vão. Ele apenas observa, exausto demais para fazer qualquer outra coisa. Então, um grupo de 7 jovens mulheres se aproxima, guiando seus rebanhos com uma familiaridade habilidosa. São as filhas do sacerdote daquela terra, Midian. Elas começam o trabalho pesado de tirar água para encher os bebedouros. Mas a paz é curta. Outro grupo, de pastores homens, chega com seus rebanhos maiores. Com a arrogância dos fortes, eles as empurram, gritam e as enxotam para longe, reivindicando a água que elas já haviam tirado. É uma injustiça casual, pequena, a ordem natural das coisas em um lugar onde a força é a lei. E o fantasma perto do poço sente algo se mover dentro de si. O instinto de sobrevivência grita para que ele permaneça como está, invisível, anônimo. Ele é um forasteiro, um homem caçado. Envolver-se é uma loucura. Mas o que ele vê não é apenas um grupo de pastores intimidando algumas mulheres. Ele vê o Egito em miniatura. Ele vê o capataz e o escravo. A bota no pescoço do mais fraco. E a mesma fúria, a mesma intolerância à tirania que o forçou ao exílio, emerge das profundezas de seu esgotamento. Ele se levanta. O corpo está quebrado, mas o espírito se recusa a ceder. O príncipe guerreiro, treinado nas artes de combate do maior exército do mundo, se revela. Ele não precisa de uma espada. Sua postura, a autoridade em seu olhar, a intensidade de um homem que não tem mais nada a perder, são suficientes. Ele confronta os pastores, e eles, vendo em seus olhos uma fúria que não compreendem, recuam. O silêncio retorna. E então, Moisés faz algo inesperado. Ele não vai embora. Ele pega a corda do poço, e com seus próprios braços, termina o trabalho das mulheres, tirando água até que o último animal de seus rebanhos tenha saciado a sede. O príncipe tornou-se um servo. As mulheres, atônitas, voltam correndo para a tenda de seu pai, Jetro. Um egípcio, elas dizem, nos defendeu dos pastores e ainda deu água ao nosso rebanho. Jetro, um homem cuja sabedoria é tão vasta quanto o deserto ao seu redor, fica intrigado. E onde ele está? Pergunta. Por que deixaram o homem lá? Convidem-no para comer. O encontro entre Moisés e Jetro é um encontro de 2 mundos. Moisés, acostumado com o poder que se exibe em ouro e pedra, entra em uma tenda de pelo de cabra. A autoridade de Jetro não vem de um trono, mas de uma esteira no chão. Não é guardada por soldados, mas pela hospitalidade. Ele é o sacerdote de Midian, e a identidade de seu Deus é um dos grandes mistérios que a história nos deixou. Os midianitas, um povo aparentado dos hebreus, adoravam um deus do deserto, um deus das montanhas e das tempestades. Alguns estudiosos chegam a sugerir que o nome desse deus era Yahweh, e que Moisés não o ouviu pela primeira vez na sarça ardente, mas aqui, na sabedoria silenciosa de seu futuro sogro. A aceitação é imediata. Jetro vê no egípcio não um fugitivo, mas um homem de caráter. E ele lhe oferece o maior presente que um homem do deserto pode dar: um lugar em sua família. Ele lhe dá sua filha, Zípora, como esposa. A vida de Moisés muda de rumo de forma sísmica. O fugitivo tem um lar. O assassino tem uma família. O príncipe, que comandava homens, agora aprende a comandar ovelhas, trocando o cetro pelo cajado de pastor. Ele aprende a linguagem das estrelas para se guiar à noite, a localização de poços secretos, a paciência infinita que o deserto exige. Ele constrói uma nova normalidade, uma vida de silêncio e simplicidade, longe da violência e da intriga do Egito. O passado parece um sonho distante. Então, Zípora lhe dá um filho, um menino. A prova de sua nova vida, de seu recomeço. Mas quando Jetro lhe pergunta qual será o nome da criança, o passado, que ele pensava ter enterrado na areia, emerge com uma força avassaladora. Ele olha para o filho, um nativo desta terra árida,
e pronuncia um nome que é uma confissão, uma cicatriz transformada em som. Ele o chama de Gerson, pois ele diz: fui um peregrino em terra estrangeira. Naquele nome reside o clímax de sua jornada. Ele construiu um refúgio, mas não encontrou um lar. Ele é amado, mas se sente um estranho. A vida de pastor é uma paz, mas é uma paz incompleta. Seu filho é a prova diária de que, embora seu corpo esteja em Midian, sua alma ainda vaga, perdida entre o império que o rejeitou e o povo que ele abandonou. O tempo no deserto não passa, ele se acumula, como a areia nos vales. Para Moisés, 40 anos se passaram assim. 40 estações de seca, 40 estações de chuvas escassas. O sol gravou novos mapas em seu rosto, e o vento levou embora os últimos vestígios do príncipe que ele fora. Suas mãos, antes macias o suficiente para segurar um papiro, tornaram-se grossas e calejadas pelo uso constante do cajado. Ele já não pensava em egípcio, nem sonhava com pirâmides. Seus pensamentos eram os de um pastor. A ovelha perdida, a nuvem de chuva no horizonte, o lobo na noite. O silêncio vasto e indiferente de Midian havia se tornado sua pátria. Um silêncio que curava, que escondia, que permitia a um homem esquecer o próprio nome, a própria história. Moisés, o fugitivo, havia finalmente encontrado a paz. Uma paz construída sobre o esquecimento. Foi num dia como qualquer outro que o esquecimento terminou. Ele guiava o rebanho de seu sogro para o interior do deserto, para as encostas de uma montanha desolada que os nômades chamavam de Horeb, a montanha de Deus. O ar estava parado. O calor fazia a paisagem tremeluzir. E então, ele viu. Um arbusto de acácia, em chamas, nada de incomum. A vegetação seca do deserto podia entrar em combustão sob o sol forte. Ele teria seguido seu caminho, mas algo o fez parar. Havia um erro na imagem, uma falha na lógica do mundo. O fogo ardia com uma ferocidade alaranjada. As chamas dançavam e se retorciam, mas o arbusto não era consumido. As folhas verdes não se enrolavam em cinzas. Os galhos finos não se desfaziam em carvão. Era uma fogueira fria, uma fonte de luz que não se alimentava da destruição. A mente de Moisés, a mente analítica de um homem educado para entender e comandar o mundo, não conseguiu ignorar o paradoxo. Isso não era um presságio, era uma pergunta. Uma violação das regras fundamentais da existência. A curiosidade, a mais antiga das pulsões humanas, o venceu. Ele murmurou para si mesmo: preciso ver isso de perto. Por que o arbusto não se queima? Ele se afastou do rebanho, deu os primeiros passos em direção à anomalia, e com isso, caminhou para fora de sua vida e para dentro de sua lenda. Quanto mais ele se aproximava, mais estranha a visão se tornava. O som do fogo estava lá, mas não havia cheiro de fumaça. O calor era intenso, mas parecia limpo, puro. E então, do coração pulsante da chama, uma voz ribombou pelo silêncio. Uma voz que parecia ser a própria montanha falando. E ela disse seu nome. Moisés. Moisés. O choque foi absoluto. Por 40 anos ele fora marido, pai, pastor. Ninguém o chamava assim. Era um nome de um túmulo, de uma outra vida. Ele parou, paralisado, e conseguiu apenas sussurrar: eis-me aqui. A voz continuou: não se aproxime mais. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Em um instante, o pastor em suas próprias terras tornou-se um intruso. Ele obedeceu, sentindo o solo quente e sagrado sob seus pés. O medo que sentia era diferente de tudo o que conhecera. Não era o medo do faraó ou da morte no deserto. Era o medo esmagador do sagrado. A voz se identificou. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto. Ele não ousava olhar para Deus. A voz lhe disse que tinha visto a aflição de seu povo no Egito, que tinha ouvido seu clamor, e que agora desceria para libertá-los. E então, a missão caiu sobre Moisés como uma montanha. Portanto, vá. Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. O terror de Moisés se transformou em pânico. Voltar para o Egito? Enfrentar o poder que o havia criado e depois tentado esmagá-lo?
E quem era esse Deus? Gaguejando, ele fez a pergunta que definiria a fé ocidental. Mas quem sou eu para apresentar-me ao faraó? E se me perguntarem qual é o nome de quem me enviou, o que direi? A resposta que veio do fogo não era um nome, mas uma revolução. Eu sou o que eu sou. Em hebraico, Erre, Asher, Erre. Não é um título como Ra, o Deus Sol, definido por sua função. É uma declaração de existência pura, dinâmica e livre. Uma tradução mais profunda poderia ser: eu serei o que serei. Não é um Deus que é estático, mas um Deus que se tornará, que se revelará em suas ações. Um Deus que não pode ser contido em uma estátua, em um templo ou em uma definição. É o Deus da história, do futuro, da libertação. Mas essa revelação teológica não consolou o homem aterrorizado. A voz de Deus podia ser infinita, mas Moisés conhecia bem a sua própria finitude. E assim começou a litania de suas recusas, o debate desesperado de um homem comum contra um destino divino. Primeiro, a recusa de sua identidade. Quem sou eu? Sou um pastor, um assassino, um exilado. Ninguém. Depois, a recusa de sua credibilidade, o medo da rejeição que já o ferira uma vez. E se eles não acreditarem em mim, nem me ouvirem? Em seguida, a recusa de sua capacidade, sua ferida mais íntima e vulnerável. Senhor, eu nunca tive facilidade para falar. Sou pesado de boca e de língua. Ele se expôs completamente, mostrando a Deus suas cicatrizes, sua gagueira, sua insegurança. Por fim, quando todas as outras defesas falharam, veio a súplica final, a recusa honesta e patética de um homem que só queria sua paz de volta. Ah, Senhor, por favor, envia outra pessoa no meu lugar. Para cada desculpa, a voz no fogo ofereceu uma solução, uma promessa. Mas a dúvida de Moisés era profunda demais para ser curada apenas com palavras. Então, Deus lhe deu sinais. O que você tem na mão? Perguntou a voz. Um cajado, respondeu Moisés. Jogue-o no chão. Ele obedeceu. E o pedaço de madeira familiar, a extensão de seu braço de pastor, contorceu-se, ganhou vida, e se tornou uma serpente, o símbolo do poder do faraó. Moisés gritou e recuou. A voz então ordenou o impensável. Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Todo instinto gritava para que ele não o fizesse. Mas, tremendo, ele obedeceu. E no momento em que sua mão tocou a serpente, ela voltou a ser um cajado. Aquele foi o momento. O ponto sem retorno. O poder não viria dele, mas através dele. O ordinário se tornaria o instrumento do divino. A paz de 40 anos se estilhaçou. A vida que ele construiu com tanto cuidado em Midian acabou. O esquecimento não era mais uma opção. Ele pegou o cajado. A madeira era a mesma, mas agora ela pesava de forma diferente. Pesava com o destino de milhões. Pesava com a ordem de um Deus de fogo. O pastor de ovelhas estava morto, e o pastor de um povo, relutantemente, havia nascido. Com o cajado na mão, Moisés virou as costas para a montanha sagrada, e seu rosto, pela primeira vez em 4 décadas, se voltou para o Egito. A montanha de Deus fica em silêncio depois que o fogo se apaga. Mas a mente de Moisés está em chamas. Ele desce de volta para a sua vida, mas o mundo já não é o mesmo. As ovelhas que ele guia parecem triviais. A paz do deserto que ele tanto prezava agora soa como uma omissão, uma covardia. Ele retorna para sua tenda, para o rosto de sua esposa e de seus filhos, e eles veem em seus olhos que o homem que subiu a montanha não foi o mesmo que desceu. A primeira tarefa é a mais difícil: desfazer a vida que levou 40 anos para construir. Ele se aproxima de Jetro, seu sogro, o homem que lhe deu refúgio e uma segunda chance. As palavras que ele usa são uma meia-verdade, um véu para a aterrorizante realidade de sua missão. Deixa-me voltar aos meus parentes no Egito, ele diz, para ver se ainda vivem. Não há menção ao fogo, à voz, ao comando para desafiar um Deus vivo. É o pedido de um homem querendo reconectar-se com seu passado. E Jetro, com a sabedoria de quem lê o que não é dito, simplesmente responde: vá em paz. A partida é silenciosa. Uma pequena família contra a imensidão do deserto. Uma esposa, 2 filhos, um jumento. Cada passo para o leste é um ato de vontade contra o instinto. Por 40 anos,
Seu corpo aprendeu que o Egito significava perigo, e que o deserto significava segurança. Agora, ele força esse mesmo corpo a fazer o inverso, a caminhar de volta para a boca do monstro. Ele olha uma última vez para as colinas de Midian, o único lar verdadeiro que conheceu, e se vira. A paz foi sacrificada. A jornada para a guerra havia começado. No coração do deserto, no pé da mesma montanha sagrada, a solidão de sua missão é quebrada. Vindo da direção oposta, do Egito, caminha um homem, seu irmão, Arão. 40 anos os separaram. Eles são quase estranhos, ligados apenas por memórias de infância e pelo sangue da opressão. Moisés, o homem de poucas palavras, transborda. Ele conta tudo: a fuga, a vida de pastor, a sarça que ardia sem se consumir, a voz, a missão impossível. E Arão, o irmão que viveu cada dia sob o chicote, que viu a esperança morrer 1000 vezes em Gósen, não duvida. Ele ouve, e nele, a fé encontra sua voz. Arão, o orador, o sacerdote, se torna a ponte entre a visão divina de Moisés e a realidade humana do povo. A parceria é forjada. O visionário hesitante e o porta-voz eloquente. Juntos, eles são a resposta para a primeira recusa de Moisés: quem sou eu? Agora, eles são nós. A chegada em Gósen é como a de um fantasma retornando ao seu próprio enterro. Moisés caminha pelas ruas de barro de sua infância, mas nada reconhece, e ninguém o reconhece. Eles reúnem os anciãos, homens cujos rostos são mapas de sofrimento, cujos ombros estão curvados não apenas pela idade, mas pelo peso de uma servidão sem fim. A desconfiança no ar é palpável. Quem é este homem que fala como um estrangeiro? Que promessas ele traz que não sejam apenas mais vento para aumentar a poeira de suas vidas? Arão se adianta e fala. Sua voz, forte e clara, corta a apatia. Ele fala do Deus de seus pais, um Deus que não havia se esquecido deles. Ele fala de uma promessa de libertação, de uma terra que mana leite e mel. Palavras. Belas palavras. Mas os escravos não comem palavras. Então, Moisés avança para o centro do círculo. O silêncio cai. Ele joga seu cajado de pastor no chão. A madeira se contorce, sibila, e se torna uma serpente viva, erguendo-se agressivamente. Gritos de espanto. Antes que possam se recuperar, ele enfia a mão em seu manto e a retira. A pele está branca, doente, coberta pela praga da lepra. Mais gritos, desta vez de horror. Ele a insere novamente e a retira, sã e perfeita. O silêncio que se segue é diferente. É um silêncio de assombro, um medo reverente. E então, pela primeira vez em incontáveis gerações, algo se quebra. Um velho ancião, depois outro, e mais outro, se ajoelham, curvando suas testas até o chão poeirento. A esperança, a mais perigosa das emoções, havia sido acesa. Com a frágil bênção de seu povo, eles vão ao coração do poder. A sala do trono do faraó. O espaço não foi projetado para humanos, mas para humilhar. Colunas tão largas que 10 homens não poderiam abraçá-las. Paredes cobertas de imagens do faraó esmagando seus inimigos. O silêncio é pesado, denso. No fim da vasta extensão de pedra polida, em um trono elevado de ouro, senta-se um homem que acredita ser um deus. Moisés e Arão, 2 pastores cheirando a deserto, são uma anomalia, uma mancha na perfeição estéril do lugar. Arão fala, mas a mensagem tem a força brusca de Moisés. Não há súplica, não há negociação. É um decreto. Assim diz Yahvé, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. O faraó olha para eles de sua altura divina. Um leve sorriso de desprezo toca seus lábios. Sua resposta não é dirigida apenas aos 2 homens, mas ao universo. Yahvé? Ele pergunta, o nome soando como algo sujo em sua boca. Quem é Yahvé, para que eu obedeça a sua voz e deixe Israel ir? Eu não conheço Yahvé. E não deixarei Israel ir. Para ele, a lógica era impecável. Deuses eram como nações. Tinham hierarquias. E o Deus de um bando de escravos construtores de tijolos não estava certamente na mesma categoria que Amon-Ra. O pedido não era blasfemo, era irrelevante.
A audiência termina. Mas a resposta do faraó não foi apenas uma recusa. Foi uma lição. Uma demonstração de poder real contra o poder imaginário de um deus do deserto. Ele convoca seus feitores. A ordem é cruel em sua simplicidade. Vocês não fornecerão mais palha ao povo para fazer tijolos. Eles que vão e a recolham por si mesmos. Mas a cota de tijolos que eles devem produzir permanecerá a mesma. Eles estão ociosos, por isso clamam: vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. A consequência em Gósen é imediata e catastrófica. O trabalho, que já era a própria definição do inferno, se torna uma impossibilidade matemática. O dia inteiro é gasto procurando restolho seco, e à noite, tentando desesperadamente cumprir a cota. Não há descanso. Não há comida suficiente. E quando as cotas inevitavelmente não são cumpridas, os capatazes hebreus, nomeados para supervisionar seus próprios irmãos, são arrastados e açoitados publicamente pelos feitores egípcios. A esperança, aquela chama frágil acesa pelos milagres, é afogada em um mar de sangue e suor. E a dor, como um rio, procura seu curso mais fácil. E o curso mais fácil leva diretamente a Moisés e a Arão. Os capatazes, com as costas sangrando, os cercam. Seus rostos não são de súplica, mas de acusação. Que Yahweh olhe para vocês e os julgue, grita um deles. Vocês nos tornaram odiosos aos olhos do faraó e de seus servos. Vocês colocaram uma espada na mão deles para nos matar. A rejeição é total, mais dolorosa do que a do faraó. Moisés, que acabara de ser aclamado como libertador, agora é chamado de assassino por seu próprio povo. Ele se afasta deles, o peso do fracasso esmagando-o. Sozinho, ele se volta para o céu. E sua voz não é a de um profeta, mas a de uma criança traída, gritando para o pai: Senhor, por que trouxeste tanto mal sobre este povo? Por que afinal me enviaste? Desde que me apresentei ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu não fizeste absolutamente nada para livrar o teu povo. A resposta para o grito de desespero de Moisés não vem como um consolo, mas como um trovão. No silêncio de sua angústia, a voz divina fala, e não há nela compaixão, apenas a frieza de um poder prestes a se desdobrar. Agora você verá, diz a voz, o que farei ao faraó. Por causa da minha mão poderosa, ele os deixará ir. A promessa é renovada, mas o tom mudou. O Deus que se apresentou como uma memória ancestral na sarça ardente, agora se anuncia como uma força de ação iminente. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, diz a voz, mas pelo meu nome, Yahweh, não lhes fui conhecido. Esta é a virada. A estratégia da persuasão, da negociação humana, está morta, enterrada sob o peso da crueldade do faraó. A nova estratégia será uma demonstração. Uma lição de teologia, escrita com fogo e água, vida e morte. Deus está dizendo a Moisés que a batalha não será mais travada em seu nome, mas por suas próprias mãos. O conflito não é mais sobre libertar escravos. É sobre estabelecer uma verdade universal. Quem de fato governa o cosmos? A pergunta do faraó, quem é Yahweh, feita com tanto desdém, está prestes a ser respondida de uma forma que todo o Egito jamais esquecerá. A primeira aula acontece no lugar mais sagrado do império, às margens do Nilo ao amanhecer. O faraó desce para a água para seus rituais, para saudar o nascer de Ra, para se banhar na fonte da vida de sua nação. E ali, esperando por ele, estão os dois irmãos, Moisés e Arão, agora não mais como suplicantes, mas como arautos. A mensagem é a mesma, mas a consequência da recusa será diferente. O faraó os ignora. E a ordem é dada. Arão levanta o cajado, a simples vara de madeira de um pastor, e toca a superfície do grande rio. O que acontece em seguida é uma violação da realidade. A água não se tinge de vermelho, ela se transforma. Torna-se espessa, viscosa, doentia. Uma maré de sangue lento e putrefato começa a fluir onde antes corria a água da vida. Em minutos, a praga se espalha. Os afluentes, os canais de irrigação, os lagos, os reservatórios. Até mesmo a água já coletada, armazenada em potes de pedra e jarras de madeira dentro das casas, apodrece. O ar, antes fresco com a umidade do rio, torna-se pesado, fétido,
com o cheiro de um matadouro a céu aberto. Milhares de peixes, sufocados, boiam de barriga para cima, seus olhos prateados e mortos encarando um céu de bronze. O Egito, uma civilização nascida da dádiva do Nilo, agora está cercado por um rio de morte. Este não foi um desastre natural. Foi uma execução teológica. O Nilo era a personificação do deus Api, o provedor. Era o domínio do deus crocodilo Sobek. Era o palco central do mito de Osíris, cujo corpo desmembrado foi reunido por Ísis em suas margens. Ao transformar a água em sangue, o símbolo da morte violenta, Yahweh estava declarando publicamente: o Deus que lhes dá a vida está morto. Eu controlo a fonte de sua existência. O coração do seu mundo agora bate sob o meu comando. Diante dessa demonstração aterrorizante, o faraó não demonstra medo. Ele demonstra controle. Ele convoca seus sacerdotes magos, homens que dedicavam suas vidas a entender e manipular as forças ocultas, que, segundo eles, governavam o universo. Eles vêm, com seus cajados de ébano e seus pergaminhos de encantamentos, e usando suas artes secretas, eles também conseguem, em uma escala menor, transformar água em sangue. A corte do faraó suspira de alívio. O milagre foi replicado. Para o faraó, a conclusão é simples e reconfortante. Se o poder de Yahweh pode ser imitado, então ele não é supremo. É apenas mais um truque em um mundo cheio de magia, mais um deus tribal em um panteão de milhares. Ele não precisa se curvar. Ele não precisa nem mesmo negociar. Ele simplesmente vira as costas para Moisés e Arão e retorna ao seu palácio, indiferente ao fedor e à sede de seu povo. Seu coração, diz a história, se endureceu. Ele se fechou para a evidência, blindado por uma demonstração de poder de seus próprios deuses, convencido de sua própria certeza cósmica. Por 7 dias, o Egito sangra. O povo cava poços desesperadamente em busca de água potável, enquanto a elite provavelmente consome reservas purificadas. A nação está paralisada. E então, quando a praga do sangue atinge seu auge de miséria, a segunda onda do assalto divino começa. Moisés e Arão confrontam o faraó novamente. A recusa é a mesma. Arão estende o cajado sobre as águas, e o horror muda de forma. Do rio pútrido, emerge uma maré viva e gosmenta. Rãs. Não dezenas, não centenas, mas milhões. Uma cobertura pulsante e coachante que se espalha pela terra. A descrição da praga é um estudo sobre a invasão. O sagrado direito à privacidade, ao lar, é violado. As criaturas entram nas casas, sobem pelas paredes, saltam sobre as mesas de jantar, mergulham nas tigelas de massa de pão, escondem-se nos leitos reais. O coachar é incessante, um coro enlouquecedor que se infiltra nos sonhos e não permite o silêncio. Mais uma vez, o ataque é teológico. A deusa Ran, Heket, era a senhora do nascimento, o símbolo da fertilidade. E agora, seu animal sagrado foi transformado em um instrumento de tormento. A vida, multiplicada ao extremo, tornou-se uma praga sufocante. Yahweh estava torcendo os símbolos mais sagrados do Egito, transformando suas bênçãos em maldições. Desta vez, há uma diferença. Os magos do faraó, com seus encantamentos, conseguem fazer surgir mais rãs. Eles podem agravar a praga, mas são impotentes para terminá-la. Seu poder é de invocação, não de restauração. E isso, para o faraó, muda tudo. Sufocando em seu próprio quarto, incapaz de escapar do barulho e do toque gelado das criaturas, sua armadura de arrogância finalmente mostra uma fissura. Ele convoca Moisés e Arão. E pela primeira vez, ele cede. Orem a Yahweh por mim. Ele implora. As palavras devem ter soado como veneno em sua boca, para que ele tire as rãs de mim e do meu povo. Então, eu deixarei o povo ir. É uma aparente vitória. Mas Moisés testa a sinceridade do rei. Diga-me quando devo orar por você. Ele oferece, dando ao faraó a chance de reivindicar o controle. Amanhã, responde o rei. No dia seguinte, Moisés ora. E as rãs morrem. Todas elas. Nas casas, nos pátios, nos campos. O alívio do silêncio é quase tão avassalador quanto o barulho. Mas o alívio vem com um preço.
O Egito se torna um cemitério de rãs. O povo passa dias juntando os corpos em enormes pilhas, e o cheiro da decomposição enche a terra. Mas o alívio também é uma armadilha. Assim que a pressão imediata desaparece, a promessa do faraó se evapora com o fedor. Vendo que a crise havia passado, ele volta atrás. A vulnerabilidade dá lugar à teimosia. A promessa, feita sob coação, é esquecida. O texto é sucinto e terrível. Ele endureceu o seu coração e não lhes deu ouvidos. O padrão está estabelecido. Uma guerra de desgaste começou. Uma guerra travada com as forças da natureza, mas cujo campo de batalha é a alma de um rei. E essa guerra estava apenas começando. A guerra teológica entra em uma nova fase. Os ataques, antes direcionados ao ambiente, agora se voltam para o corpo. A escala do conflito se torna íntima, e pela primeira vez não há aviso. A retaliação pela promessa quebrada do faraó é instantânea e total. A ordem divina é dada a Arão. Estenda o seu cajado e fira o pó da terra. Ele obedece. E o próprio chão do Egito, a terra sagrada do deus Geb, se levanta contra seu povo. O horror é microscópico. A poeira não se levanta como uma tempestade de areia. Ela se transforma. Cada grão se torna uma criatura viva, um piolho ou mosquito, uma praga que não se pode ver chegando, apenas sentir. É uma nuvem de miséria que cobre homens e animais. Um tormento que se infiltra sob as roupas, no cabelo, nos cantos dos olhos, nas narinas. Não há para onde fugir. Não há muralha que possa detê-la. É uma coceira infinita, uma irritação enlouquecedora que transforma cada momento de vigília em um pequeno inferno. O império que construiu monumentos para tocar os céus foi humilhado pela menor das criaturas. A terra que eles adoravam como um deus, agora os mordia, lembrando-os de que o solo sob seus pés também respondia a uma autoridade superior. O faraó, em seu palácio infestado, recorre à sua defesa de costume. Ele convoca seus magos. Eles chegam, suas vestes cerimoniais não lhes oferecendo proteção contra a praga que também os atormenta. Eles realizam seus rituais, entoam os nomes secretos de seus deuses, desenham seus símbolos no chão, tentam com suas artes secretas transformar a poeira limpa em vida. Mas nada acontece. A poeira permanece inerte. Seus encantamentos são apenas sons vazios diante de um milagre de criação que eles não podem replicar. A frustração dá lugar ao medo, e o medo, à terrível compreensão. Eles vão até o faraó, não com desculpas, mas com uma rendição. Suas vozes, normalmente cheias de confiança e poder, agora são sussurros de espanto. Isto, eles dizem, e a frase ecoará como a primeira rachadura na armadura ideológica do Egito. É o dedo de Deus. É uma confissão espantosa. Seus próprios especialistas, os guardiões da magia e do conhecimento esotérico do Império, admitem que esta força é de uma ordem diferente. Não é um truque que eles possam aprender. É o poder de um Criador. É a primeira vez que alguém de dentro do sistema admite que eles estão enfrentando não um rival, mas um mestre. E ainda assim, mesmo com o veredito de seus homens mais sábios, mesmo com a coceira em sua própria pele, o coração do faraó se endurece ainda mais. Sua teimosia se transforma em negação, uma recusa deliberada em aceitar a verdade que seus próprios olhos e seus próprios conselheiros lhe apresentam. O próximo ataque vem com um aviso, e este aviso introduz uma nova e aterrorizante regra no jogo. Moisés se apresenta ao faraó. A mensagem é clara. Se não libertar o povo, enxames de moscas devastarão o Egito. A recusa vem, previsível, e então a praga desce. Não são as moscas comuns do dia a dia. São nuvens densas, negras e zumbidoras de insetos, provavelmente moscas de estábulo, que picam e atormentam. O ar se torna espesso com elas. O som é um rugido constante que abafa todos os outros. Elas infestam as casas dos egípcios, dos nobres aos servos, cobrindo cada superfície, contaminando cada refeição. A vida para. O Egito é paralisado sob uma nuvem viva e pulsante de tormento. Mas desta vez, algo é diferente. A praga tem um endereço. Na terra de Gósen, onde os hebreus vivem, o ar está limpo. O sol brilha sem impedimentos.
o zumbido infernal que cobre o resto do Egito para abruptamente em uma fronteira invisível. Uma criança hebreia pode brincar do lado de fora de sua casa de barro, enquanto a poucos quilômetros de distância, o filho de um nobre egípcio se encolhe dentro de casa, coberto de picadas. A mensagem é inequívoca e é para todos. Para os egípcios, é um julgamento cirúrgico, para que saibas que eu sou Yahweh no meio desta terra. Para os hebreus, é uma promessa de proteção. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Yahweh não está mais apenas quebrando o Egito. Está, ao mesmo tempo, construindo uma nação, separando-a do mundo pelo poder de sua vontade. Esta distinção, tão clara, tão milagrosa, é demais para o faraó ignorar. Ele convoca Moisés e Arão. Sua arrogância foi corroída pela praga, e em seu lugar, surge a astúcia de um negociador encurralado. Ele oferece seu primeiro compromisso. Eu os deixo ir, ele diz. Ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas façam-no aqui mesmo, nesta terra. A oferta parece razoável, um meio termo. Mas Moisés a recusa imediatamente, e sua explicação revela o abismo intransponível entre as duas culturas. Não podemos, ele diz. Os sacrifícios que oferecemos ao nosso Deus são uma abominação para os egípcios. Ele está se referindo a ovelhas, a gado, animais que, para os egípcios, eram sagrados, manifestações de seus próprios deuses. Sacrificá-los abertamente seria um ato de sacrilégio tão grande que o povo egípcio os apedrejaria. A proposta do faraó não era um gesto de paz. Era uma armadilha, uma maneira de manter os hebreus sob seu controle e, potencialmente, incitar a violência contra eles. Moisés faz a contraproposta. Uma jornada de 3 dias no deserto, longe dos olhos dos egípcios. O faraó, desesperado por alívio, finalmente concorda. E então, em um momento de surpreendente vulnerabilidade, ele acrescenta: apenas não vão muito longe. E orem por mim. É a confissão de um Deus quebrado, pedindo a intercessão do profeta do Deus que o está destruindo. Moisés concorda. Ele ora. E a praga das moscas desaparece. Cada inseto se vai, como se nunca tivesse existido. O alívio inunda o Egito. O silêncio retorna. As janelas são abertas. As pessoas saem às ruas. E neste vácuo de pressão, o coração do faraó se enche novamente de orgulho. A promessa, feita no auge do tormento, se torna um inconveniente na calmaria que se segue. Ele quebra sua palavra. O ciclo se completa mais uma vez. E a lição se torna sombriamente clara. A dor pode forçar o faraó a negociar, mas o alívio apenas reforça sua teimosia. Ele não está aprendendo. Está apenas se adaptando, convencido de que pode suportar qualquer tempestade. A cada rodada, sua resistência se torna mais forte, sua vontade mais petrificada. E fica evidente para Moisés, e para o céu, que se a vontade deste homem deve ser quebrada, as pragas terão que atacar algo muito mais profundo do que a terra e a pele. Terão que atacar o próprio coração da vida egípcia. A recusa do faraó em ceder, mesmo diante da derrota de seus magos e da evidência de um poder seletivo, força a mão de Deus a atacar o que um império realmente valoriza: sua riqueza e sua capacidade de se sustentar. A guerra teológica agora se torna uma guerra econômica. A nova praga é anunciada com a precisão de uma sentença. Moisés se apresenta diante do faraó e declara que, no dia seguinte, a mão de Yahweh trará uma peste mortal sobre todos os rebanhos do Egito que estão no campo. Os cavalos que puxam os carros de guerra. Os jumentos e camelos que transportam as mercadorias. Os bois que aram a terra. As ovelhas que fornecem lã e alimento. No dia seguinte, um silêncio mortal cai sobre o campo egípcio. A promessa se cumpre com uma eficiência terrível. Os animais morrem onde estão. A riqueza da nação, acumulada ao longo de gerações, jaz apodrecendo sob o sol. Não é uma batalha ruidosa, mas o colapso silencioso da espinha dorsal de uma civilização. O poder militar do Egito, sua famosa cavalaria, é dizimado. Sua agricultura é paralisada. E mais uma vez, o ataque é de uma precisão cirúrgica, um golpe direto no coração do panteão. A deusa vaca Hathor, a mãe universal. O touro Apis, encarnação da força criadora. O carneiro, animal sagrado de Amon-Ra, o rei dos deuses. Seus símbolos vivos e sagrados agora são carcaças,
provas da impotência de seus deuses diante de Yahweh. E na terra de Gósen, a vida continua. A distinção é absoluta. O Deus dos Hebreus demonstra que pode não apenas atormentar, mas também destruir a base do poder de seus inimigos, enquanto protege a frágil economia de seu próprio povo. Desta vez, a evidência é grande demais para ser ignorada. O faraó, sentado em seu palácio, cercado por relatos de ruína, faz algo novo. Ele decide verificar. Ele envia seus próprios oficiais, homens de sua confiança, para a terra de Gósen. A narrativa pode imaginar esses homens cavalgando por um país de morte, o cheiro da decomposição no ar, para chegar a uma fronteira invisível. Do outro lado, o som da vida. O balido das ovelhas, o mugido do gado. Eles voltam à presença do faraó, e o relatório é inequívoco, a verdade confirmada por seus próprios olhos. Nenhum animal dos israelitas morreu. Este é talvez o momento mais crucial na jornada psicológica do faraó. Ele agora possui uma prova irrefutável, empírica, validada por sua própria administração. A ação de Yahweh não é aleatória, não é um desastre natural. É um ato de poder inteligente, seletivo e inegável. Qualquer líder racional, qualquer rei preocupado com a sobrevivência de sua nação, se curvaria. Mas o faraó não é um rei qualquer. Ele é um Deus. E um Deus não se curva a outro. Diante da verdade absoluta, ele toma a decisão mais irracional de todas. Ele a ignora. O texto diz que, apesar do relatório, o coração do faraó permaneceu obstinado. Sua rebelião deixa de ser um ato de orgulho ou de dúvida. Torna-se um ato de pura fé em sua própria divindade, uma fé cega que o compele a marchar e a levar toda a sua nação com ele, em direção ao abismo. A resposta divina a esta negação deliberada é imediata, e a escalada é terrível. A praga salta da riqueza do império para a carne de cada egípcio. Não há aviso. A ordem de Deus é simbólica e brutal. Moisés e Arão devem pegar punhados de cinzas de uma fornalha. A mesma fornalha onde os tijolos de escravos são cozidos, o epicentro do sofrimento hebreu. Diante do faraó, eles atiram as cinzas para o ar. E a poeira fina, o resíduo da opressão, transforma-se em uma maldição. Onde quer que a cinza pouse, na pele de um nobre ou de um servo, ela irrompe em feridas purulentas, em pústulas inflamadas e dolorosas. A nação inteira é mergulhada em uma agonia febril. A dor é uma companheira constante. Não há sono. Não há alívio. O simbolismo é devastador. A dor que o Egito infligiu a Israel por gerações agora retorna e se manifesta em sua própria pele. E o ataque teológico é igualmente sofisticado. Um sacerdote coberto de feridas abertas era considerado ritualmente impuro. Ele não podia entrar nos templos, não podia realizar os rituais para apaziguar os deuses. Com uma única praga, Yahweh não apenas afligiu o povo egípcio, ele efetivamente silenciou todo o seu clero, paralisando o sistema religioso que deveria protegê-los. E quanto aos magos, os homens de poder que antes imitavam os milagres, a história registra sua humilhação final. Os magos não podiam manter-se diante de Moisés, por causa das feridas que estavam neles e em todos os egípcios. A batalha acabou. Seus corpos, como os de todos os outros, estão tomados pela dor. Seu poder se revelou uma ilusão. Eles não são mais uma força na história. A oposição humana foi eliminada. A cortina se fecha, e agora, no palco, restam apenas duas vontades. A do faraó em seu trono, e a do Deus invisível que o assedia. É neste ponto que a narrativa introduz uma mudança sutil, mas aterrorizante, em sua linguagem. Até agora, a história dizia que o coração do faraó endureceu, ou que ele endureceu o seu coração, implicando sua própria agência, sua própria escolha. Mas agora, após esta praga, o texto afirma pela primeira vez: mas Yahweh endureceu o coração do faraó, e ele não lhes deu ouvidos. Esta mudança de frase é um dos mistérios mais profundos e perturbadores da história. O que ela significa? Será que Deus, em um ato de tirania divina, roubou o livre-arbítrio do rei, transformando-o em um mero fantoche para seus próprios fins? Ou será que a verdade é mais complexa, mais terrível? Será que um homem,
Ao escolher repetidamente a rebelião contra a luz, contra a evidência que ele mesmo verificou, chega a um ponto de não retorno? Um ponto onde sua alma se torna tão petrificada em sua própria escolha, que a ação de Deus é apenas a de selar essa porta, de confirmar a sentença que o próprio homem já pronunciou sobre si mesmo? A batalha, talvez, não seja mais para converter o faraó, mas para usá-lo. Sua teimosia, forjada por ele mesmo, tornou-se tão perfeita, tão absoluta, que agora é a ferramenta ideal para a demonstração final de poder que está por vir. O homem que se via como o mestre de tudo, em sua última cartada de desafio, pode ter se tornado um prisioneiro de sua própria vontade. A vontade do faraó, agora uma fortaleza de teimosia, provou ser impenetrável à dor e à ruína em terra. A guerra, portanto, sobe para os céus. O próximo ataque visa o domínio dos deuses mais poderosos do Egito, e começa com a mais terrível das advertências. Amanhã, a esta hora, declara Moisés ao faraó, farei chover uma saraiva tão pesada como nunca houve no Egito, desde o dia de sua fundação até hoje. A advertência contém uma oferta de misericórdia. Recolham seus rebanhos e tudo o que tiverem no campo. E então, um evento sem precedentes acontece. A palavra do Deus hebreu fratura a unidade do império. Alguns dos oficiais do faraó, cujos corações foram tocados pelo medo, ouvem a advertência. Eles correm para abrigar seus escravos e animais. Outros, leais à teimosia de seu rei, zombam da profecia e deixam tudo como está. Pela primeira vez, o Egito não é mais um monolito. Existe agora uma divisão entre aqueles que temem o faraó e aqueles que começam a temer um poder maior. No dia seguinte, o céu se torna negro. A tempestade que desce não é natural. É uma contradição, uma guerra de elementos. Pedras de gelo, grandes e pesadas o suficiente para esmagar o crânio de um homem, caem do céu. E misturado ao gelo, o fogo. Um fogo líquido que corre pelo chão, que se agarra a tudo o que toca. O som é o de um mundo se partindo. A saraiva pulveriza as colheitas de cevada e linho, quebra os galhos das árvores mais fortes e mata cada homem e animal que não encontrou abrigo. É uma demonstração de poder absoluto sobre o domínio de Nut, a deusa do céu, e uma humilhação para Ra, o deus Sol, cuja luz foi engolida pela tempestade. E sob o mesmo céu, na terra de Gósen, o sol brilha suavemente. A fronteira milagrosa se mantém. A devastação é total. O faraó, aterrorizado, convoca Moisés e Arão. Sua arrogância se quebra, e as palavras que saem de sua boca são as que Moisés esperava ouvir desde o início. Desta vez, eu pequei. Ele confessa, sua voz desprovida de sua divindade habitual. Yahweh é justo. Eu e o meu povo somos culpados. Orem a Yahweh. Já tivemos o suficiente de trovões e saraiva. A rendição parece completa. Moisés concorda em orar, e a tempestade para tão subitamente quanto começou. Mas o coração do faraó é um terreno traiçoeiro. Assim que o silêncio e o sol retornam, a confissão se torna um arrependimento. O medo se dissipa, e a teimosia, como uma erva daninha, cresce novamente. Ele quebra sua palavra. A retaliação pela traição virá do vento. A oitava praga é anunciada. Gafanhotos, para comer o que a saraiva deixou. Desta vez, são os próprios servos do faraó que o confrontam, suas vozes cheias de pânico. Até quando este homem será uma armadilha para nós? O Egito está arruinado, e tu não percebes? Pressionado por todos os lados, Faraó tenta uma última negociação. Ele chama Moisés de volta. Vão, sirvam a Yahweh, ele concede. Mas, quem exatamente irá? É a pergunta de um homem que ainda acredita poder controlar os termos de sua rendição. A resposta de Moisés é a declaração de independência de uma nação. Iremos com os nossos jovens e os nossos velhos, com os nossos filhos e as nossas filhas, e com os nossos rebanhos e as nossas manadas, porque temos de celebrar uma festa a Yahweh. Não é uma permissão para um grupo de trabalhadores ir a um festival. É um êxodo. A partida de um povo inteiro. Ao ouvir isso, a fúria do faraó explode, quebrando sua fachada de negociador. É isso que querem? Ele grita. Yahweh que esteja com vocês, se eu os deixar ir com as suas crianças. Suas intenções são más. Ele vê a partida das famílias não como um ato de adoração, mas como um ato de rebelião,
a fuga de sua força de trabalho. Ele faz uma última, insultuosa contra-oferta. Não, só os homens podem ir. Moisés recusa. A ruptura é final. Saiam da minha presença, ruge o faraó. E cuidado, se virem o meu rosto outra vez, morrerão. As negociações acabaram. A guerra total foi declarada. Moisés estende a mão sobre o Egito. Um vento oriental sopra, e com ele vem a nona praga. Um tapete vivo, uma escuridão que pulsa e mastiga. Gafanhotos, uma nuvem tão densa que a terra escurece sob ela. Eles cobrem tudo, cada superfície, cada campo. O som é o de um universo sendo devorado, a trituração de 1 milhão de mandíbulas famintas. Eles comem a safra de trigo e espelta que sobreviveu à saraiva. Comem as folhas restantes, a casca das árvores, a grama. Quando o vento muda e os leva para o mar, o Egito é uma paisagem esquelética. Não resta uma única folha verde. A nação foi levada à beira da fome. A resposta à ameaça de morte do faraó é a praga mais simbólica e aterrorizante de todas. Não é uma praga que destrói, mas uma que paralisa. Moisés estende a mão para o céu e a luz do Egito se apaga. Não é a escuridão da noite. É uma escuridão sobrenatural, pesada, sufocante. A Bíblia a descreve como uma escuridão que se pode apalpar. Por 3 dias, o sol, a manifestação do grande Deus Ra, é derrotado. O império mais poderoso da terra é mergulhado em um breu absoluto. O fogo das tochas não ilumina. As lamparinas a óleo não conseguem penetrar o negrume. A sociedade para. Ninguém consegue ver o rosto do outro. Ninguém ousa deixar sua casa. É a imobilidade forçada, o isolamento total, uma nação inteira colocada em confinamento solitário. O Egito, uma civilização obcecada com a luz e a ordem, é dominado pelo caos e pela cegueira. E na terra de Gósen, a luz permanece. Os hebreus vivem seus dias normalmente, sua liberdade de movimento e de visão, um milagre visível contra a paralisia de seus mestres. Este é o cheque-mate teológico. O Deus Sol, o pai do faraó, o centro de todo o cosmos egípcio, foi apagado do céu pelo Deus de um povo escravo. É a humilhação final. Mas essa escuridão é mais do que uma vitória simbólica. É um presságio, é um ensaio geral para a morte. É a experiência sensorial do túmulo, o isolamento, a imobilidade, a ausência de luz, imposta a uma nação inteira como um aviso final e terrível. O Egito, cego e paralisado, segura a respiração no escuro. A guerra de demonstração, travada com os elementos, terminou. O golpe final não virá do céu com barulho e fúria, mas entrará silenciosamente, na calada da noite, em cada casa que não estiver marcada pelo sangue. A escuridão de 3 dias se dissipa, mas deixa para trás uma cicatriz no espírito do Egito. O faraó, humilhado em seu palácio cego, convoca Moisés uma última vez. Sua voz não tem a arrogância de antes. Há nela o tom de um homem que negocia dos destroços de seu mundo. Ele faz sua concessão final, um último esforço para manter algum controle, para assegurar uma garantia de que os hebreus não desaparecerão para sempre. Vão, ele diz, a voz rouca. Sirvam a Yahweh. Levem até mesmo as suas crianças. Mas deixem para trás os seus rebanhos e o seu gado. É a última aposta de um jogador arruinado. Mas Moisés não está mais na mesa de negociação. Ele está ali para anunciar os termos da rendição incondicional. Sua resposta é absoluta, selando o fim do diálogo entre os 2 mundos. Tu mesmo nos darás os animais para os sacrifícios, ele declara. E os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará para trás. A fúria, nascida da humilhação, retorna ao rosto do faraó. A máscara do Deus se quebra, revelando o tirano encurralado por baixo. Saia da minha presença, ele grita, a voz ecoando na sala do trono. E cuide para não ver mais o meu rosto, pois no dia em que o vires, morrerás. Moisés o encara, e em seus olhos não há medo, apenas a calma de quem sabe o final da história. Sua resposta é uma aceitação e uma profecia, a frase que encerra para sempre a confrontação entre os 2 homens. Bem disseste, ele fala, a voz baixa e terrível. Não tornarei a ver o teu rosto. Mas antes de se virar, ele entrega a sentença final. Não é um aviso. É a leitura do veredito.
Assim diz Yahweh. Por volta da meia-noite, passarei pelo meio do Egito. E todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito do faraó, que se assenta em seu trono, até o primogênito da serva que trabalha atrás do moinho, e também todo o primogênito dos rebanhos. A praga desta vez é a própria morte, e ela será terrivelmente democrática. Atingirá o herdeiro do império e o filho anônimo da mais baixa das servas com a mesma imparcialidade. Haverá grande clamor em todo o Egito, continua a voz de Moisés, como nunca houve antes, nem haverá jamais. E então, o contraponto, a promessa de uma paz milagrosa. Mas contra os filhos de Israel, nem mesmo um cão latirá, para que saibais que Yahweh faz distinção entre o Egito e Israel. A separação, antes de luz e escuridão, agora será de vida e morte. A cena muda. Deixa a rigidez mortal da corte egípcia e mergulha na atividade solene de Gósen. A narrativa de Moisés aos anciãos não é de confronto, mas de construção. Ele lhes entrega a arquitetura da sobrevivência. O ritmo é metódico, ritualístico. Cada família deve escolher um cordeiro, mas não qualquer um. Um cordeiro macho de 1 ano, sem mancha, sem defeito. A perfeição. E este animal perfeito não deve ser abatido imediatamente. Por 4 dias, ele deve ser levado para dentro de casa, para viver com a família. Este é um ato de uma profundidade psicológica imensa. O Cordeiro da Páscoa não é um sacrifício anônimo. Ele come com a família, dorme sob o mesmo teto. As crianças o tocam, talvez até lhe deem um nome. Ele se torna, por um breve período, parte da vida doméstica. Sua morte, quando chegar, não será um ato distante, mas um sacrifício íntimo, conhecido. O custo da salvação é trazido para dentro de casa, onde pode ser visto e sentido. É uma prática que ecoa antigos rituais do Oriente, onde o sangue de uma vítima pura e próxima era considerado a proteção mais potente contra os demônios da noite e as forças do caos. Ao crepúsculo do 14º dia do mês, a ordem é executada. Em toda a terra de Gósen, em um ato de obediência massiva e silenciosa, os cordeiros são abatidos. O som que se espalha não é de pânico, mas de um ritual solene. O sangue, a força da vida, é cuidadosamente coletado em bacias. E então vem o ato central, o gesto de fé que separará a vida da morte. Um feixe de hisopo, uma erva comum, é mergulhado no sangue. E com este pincel improvisado, cada chefe de família pinta os umbrais de sua porta. Uma marca vermelha no batente de cima e uma em cada lado. Milhares de portas, brilhando em vermelho sob a luz do crepúsculo. Não é um feitiço, é um sinal, uma declaração pública de identidade e aliança no coração de uma nação inimiga. É a aceitação de um pacto. Cada marca de sangue é uma oração silenciosa, uma afirmação de que aquela casa, e todos dentro dela, pertencem a Yahweh. Eles confiam na promessa de que, quando o anjo da morte, o grande destruidor, passar por aquela terra à meia-noite, ele verá o sinal do substituto sacrificado, e, em um ato que dará para sempre o nome àquela noite, ele passará por cima. Pesach. A tensão se adensa. A noite cai. E 2 realidades completamente diferentes tomam forma, lado a lado. Nas cidades e vilas do Egito, é uma noite como qualquer outra. As ruas se esvaziam, as famílias se recolhem, as lamparinas a óleo são apagadas uma a uma. Uma nação inteira se entrega ao sono, ignorante da sentença que paira sobre cada casa. Mas, em Gósen, ninguém dorme. Nas casas marcadas com sangue, a cena é de uma vigília tensa. As famílias estão vestidas, não para dormir, mas para viajar. Sandálias nos pés, cintos afivelados, cajados na mão. Eles comem a refeição prescrita apressadamente, de pé. O cordeiro assado no fogo, pão sem fermento, cozido sem tempo para levedar, e ervas amargas para lembrar a amargura da escravidão. Não é uma festa. É a última refeição em solo egípcio. É o combustível para a jornada que está por vir. E a ordem é final e absoluta. Nenhum de vocês sairá pela porta de sua casa até o amanhecer. Eles são prisioneiros voluntários em suas arcas de salvação, esperando a inundação de morte passar. O silêncio antes da meia-noite é absoluto. A câmera da história vagueia por esta quietude.
Ela passa por uma rua em Mênfis, escura, silenciosa, cada porta sem marca. Ela se move para Gozen, para uma porta de barro com a mancha de sangue fresco, escura sob a luz das estrelas. De dentro, nenhuma luz escapa, nenhum som. A câmera continua, voando sobre a cidade real, até a janela mais alta do palácio mais grandioso. Lá dentro, o herdeiro do maior império do mundo, o filho primogênito do Deus vivo, dorme em seus lençóis de linho. O mundo inteiro prende a respiração. A sentença foi dada. O sinal foi pintado. O silêncio se aprofunda. A meia-noite se aproxima. A meia-noite chega, não como uma tempestade ou um terremoto, mas como um silêncio. Um silêncio que se aprofunda, que se torna pesado, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração. Dentro das casas marcadas com sangue, as famílias hebraicas esperam, o som de seus próprios corações a única percussão na quietude. Lá fora, o Egito dorme. E então, o silêncio é quebrado. Não é um trovão, é um grito. Um único, agudo e incompreensível grito de uma mãe, rasgando o tecido da noite. Ele vem de uma casa de tijolos de barro perto do porto. Antes que seu eco se perca, outro se junta a ele, vindo de um bairro de mercadores. E outro, da casa de um soldado. E outro. E outro. O som se multiplica, se espalha, uma epidemia de dor que corre pelas ruas escuras, de porta em porta, até que os gritos individuais se fundem em um único e contínuo lamento. O grande clamor, a profecia de Moisés, nasce. A morte, nesta noite, não faz distinção de classe. Ela visita o palácio, e o herdeiro do trono, o futuro do império, é encontrado imóvel em seus lençóis. Ela desce ao calabouço mais profundo, e o filho primogênito de um prisioneiro anônimo exala seu último suspiro na palha. Ela entra nos estábulos, e o bezerro mais forte, a promessa do rebanho, cai sem vida. Esta praga não foi um ataque aos recursos do Egito, nem mesmo à sua saúde. Foi um golpe cirúrgico em seu futuro. A linhagem, a herança, a continuidade. Tudo o que um primogênito representava foi apagado em um único instante. Yahweh não estava apenas matando, estava demonstrando seu poder absoluto sobre o tempo, sobre a própria sucessão das gerações. A nação desperta para um pesadelo compartilhado. Tochas são acesas, portas são abertas, e a dor privada se derrama nas ruas, tornando-se um trauma coletivo. A ordem rígida da sociedade egípcia se desfaz em um caos de luto. Estranhos se abraçam, chorando a mesma perda. O som do choro se eleva das margens do Nilo. Um uivo que ecoa pelos corredores dos grandes templos, onde os deuses permanecem em silêncio. A frase que definirá esta noite para sempre é sussurrada e gritada de um canto a outro da terra. Não havia casa em que não houvesse um morto. No coração deste pandemônio, no palácio agora transformado em um mausoléu, o Deus vivo se quebra. O faraó, não como um rei, mas como um pai enlutado, manda chamar Moisés e Arão na escuridão. Não há trono, não há formalidade. Apenas a urgência de um homem desesperado para estancar a hemorragia de seu mundo. Quando os dois irmãos se apresentam, o faraó não os ameaça, ele implora. Levantem-se, sua voz é um grito rouco de dor e derrota. Saiam do meio do meu povo, vocês e todos os israelitas. Vão, adorem a Yahweh, como vocês pediram. Ele concede tudo. Levem seus rebanhos e seu gado, como disseram, e saiam. E então, em um colapso final de sua identidade divina, ele acrescenta a súplica mais chocante de todas. E, abençoem-me também. Nesta frase, um universo inteiro morre. O faraó, o mediador entre o céu e a terra, o pilar que sustentava a ordem cósmica, pede uma bênção aos profetas do Deus que acabou de devastar sua nação e matar seu filho. É a admissão final e absoluta de que a fonte do poder verdadeiro, do poder sobre a vida e a morte, reside em outro lugar. É a rendição teológica completa. A guerra acabou. A notícia da capitulação se espalha por Gozen. A ordem de partida ecoa de porta em porta. E a pressa agora não é apenas dos hebreus, é dos egípcios. Uma multidão de egípcios aterrorizados cerca as casas marcadas com sangue, não com raiva, mas com medo. Saiam! Eles gritam.
ou todos nós morreremos. Em sua pressa para expulsar a fonte de sua miséria, eles oferecem tudo. Peçam o que quiserem. Eles imploram. E os hebreus, obedecendo a uma ordem anterior, pedem objetos de prata, de ouro, roupas finas. A riqueza do Egito é transferida para as mãos de seus ex-escravos. Não é um saque. É o pagamento retroativo de séculos de trabalho não remunerado. Uma reparação histórica, executada na calada da noite. A partida é um caos. Uma nação inteira se levanta e começa a marchar no meio da noite. As mulheres carregam as amassadeiras nas costas, com a massa do pão ainda sem levedar, um testemunho eterno da urgência daquela noite. As famílias se reúnem contando seus filhos, juntando seus animais. É uma torrente humana, desorganizada, barulhenta, assustada. 600.000 homens a pé, mais as mulheres, as crianças, e uma multidão mista de não-hebreus que decidiram juntar seu destino ao deles. Um rio de gente que flui para fora de Gósen, para longe da terra do sofrimento. Eles dão seus primeiros passos para fora da única terra que conheceram, e encaram a escuridão do deserto. O medo do desconhecido substituindo o terror do conhecido. O que os guiará? Que mapa eles seguirão? E então, um último milagre se manifesta, um milagre diferente de todos os outros. À frente da vasta multidão, o ar começa a se condensar, a girar, formando uma coluna imponente de nuvem. Ela se move, e o povo a segue. O guia deles não é um homem, mas a própria presença de Deus. Quando a primeira noite de liberdade cai sobre eles no deserto, a nuvem começa a brilhar por dentro. Ela se transforma em uma coluna de fogo, uma tocha divina que ilumina o caminho e afasta o terror da escuridão. E nesta imagem, a história inteira pivota. O poder de Yahvé, que no Egito foi uma força de destruição, praga e morte, agora se transforma. Torna-se uma luz guia, uma presença protetora, um calor no meio do frio do deserto. O Deus que quebrou suas correntes agora é a lâmpada para seus pés. O clímax da destruição ficou para trás, no grande clamor do Egito. O clímax da libertação acaba de começar, nos rostos cansados e maravilhados de um povo que caminha, pela primeira vez, como livre, banhado na luz de seu Deus. A primeira manhã da liberdade tem o gosto de poeira e o cheiro de rebanhos assustados. Quando o sol nasce no horizonte do deserto, a coluna de fogo que os guiou na escuridão se recolhe em si mesma, transformando-se novamente em uma nuvem serena e branca. A luz revela a escala de sua nova realidade. Uma nação de refugiados, um acampamento caótico que se estende até onde a vista alcança. A euforia febril da noite da fuga se dissipa com o orvalho, e em seu lugar surge a ansiedade. O choro de uma criança com fome, o balido de uma ovelha sedenta, o olhar para um horizonte vazio que não oferece nenhuma promessa óbvia. No Egito, a vida era um ciclo de sofrimento, mas um ciclo previsível. A ração de pão, a medida de água, o teto sobre a cabeça. Eram as migalhas da mesa do mestre, mas eram certas. Aqui, no deserto, não há mestre, não há celeiros, não há poços conhecidos. A liberdade que lhes foi dada é absoluta, e por isso mesmo, aterrorizante. Cada gole de água, cada pedaço de pão, a partir deste momento, dependerá de um milagre. Eles não são mais escravos do faraó, são agora os filhos desamparados do Deus que os libertou. E a imensidão dessa dependência começa a assentar-se sobre eles como o calor do sol nascente. Enquanto isso, nos palácios do Nilo, a névoa do luto começa a dar lugar à fria e dura luz da economia. O grande clamor ainda ecoa nas ruas, mas nos corredores do poder, os relatórios começam a chegar. As pedreiras estão silenciosas. Os vastos projetos de construção do faraó estão paralisados. A colheita, o que restou dela, apodrecerá nos campos sem a mão de obra para recolhê-la. A máquina do império, lubrificada por 4 séculos de trabalho gratuito, parou de funcionar. O faraó e seus conselheiros se olham, e o choque da perda de seus filhos é subitamente ofuscado pelo choque da perda de sua propriedade. Uma pergunta terrível começa a ser formulada, não em sussurros, mas em voz alta. Que fizemos nós, permitindo que Israel saísse da nossa servidão? A dor de um pai dá lugar à fúria de um rei. A memória do primogênito morto é eclipsada pela visão de uma nação em colapso econômico. A decisão, nascida da raiva e do arrependimento financeiro, é unânime.
Mobilizem o exército. Tragam de volta nossa força de trabalho. A perseguição está prestes a começar. No deserto, a coluna de nuvem, o guia divino, faz algo inexplicável. Em vez de continuar pela rota mais segura, afastando-se do território egípcio, ela vira. Ela guia a nação de Israel para o sul, de volta, em direção a um beco sem saída. Deus instrui Moisés a acampar ali, em um lugar chamado Pi-Hairote, com o mar à sua frente e o deserto montanhoso em seus flancos. Do ponto de vista militar, é um erro suicida. É encurralar-se voluntariamente. Mas esta é uma armadilha divina. Deus mesmo explica a estratégia a Moisés. Eu endurecerei o coração do faraó para que ele os persiga. E o faraó dirá: os filhos de Israel vagam desorientados. O deserto os encerrou. É uma isca. Um convite deliberado para que o poder do Egito se comprometa totalmente, para que avance para um campo de batalha escolhido não pelo homem, mas por Deus. É a preparação para a demonstração final, a aniquilação definitiva da dúvida e da perseguição. A isca é mordida. A notícia da rota ilógica dos hebreus chega ao faraó, confirmando sua crença de que são apenas escravos perdidos, confusos sem seus mestres. E a tempestade de ferro e bronze é liberada. A força de elite do império é mobilizada. 600 dos melhores carros de guerra do Egito, cada um uma plataforma de armas veloz e mortal, lideram o ataque. E com eles, todos os outros carros do exército. O chão do deserto treme sob o trovão de milhares de rodas e cascos. Do acampamento israelita, eles veem primeiro a nuvem de poeira no horizonte. Uma mancha distante que cresce, e cresce, até que se torna uma muralha de poeira em movimento, e dentro dela, o brilho do sol refletindo em pontas de lanças e armaduras. É o poder do mundo, em sua forma mais terrível e organizada, vindo para esmagar a desordem da liberdade. O som do exército que se aproxima atinge o acampamento, e a frágil fé dos israelitas se estilhaça. O Deus que os tirou do Egito com 10 milagres é esquecido em um instante de pânico. A visão dos carros de guerra é mais real do que a memória do sangue ou da escuridão. Eles se veem como o faraó os vê, escravos encurralados. E eles se voltam contra o único alvo que podem alcançar: Moisés. O medo se transforma em um sarcasmo amargo e acusador. Foi por não haver sepulcros suficientes no Egito, grita um homem, a voz tremendo de pânico, que você nos trouxe para morrermos neste deserto? Outro se junta. O que é isto que você fez conosco, nos tirando do Egito? A multidão se agita, e o medo coletivo se cristaliza em uma única e terrível declaração de arrependimento. Nós não te dissemos no Egito: deixa-nos em paz, deixa-nos servir aos egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir aos egípcios do que morrer no deserto. Neste grito, reside a tragédia de uma alma ainda escravizada. O corpo está livre, mas a mente ainda anseia pela previsibilidade da jaula. A liberdade, com seu risco de morte, parece um preço alto demais a pagar. O conhecido inferno do Egito, neste momento, parece mais desejável do que o desconhecido absoluto que os espera. E assim, o clímax da jornada se apresenta. Moisés está de pé, sozinho. À sua frente, o mar intransponível. Atrás dele, o exército mais poderoso da terra. E ao seu redor, o rugido de um povo em rebelião. Um povo que, no primeiro teste real, escolheu as correntes que acabara de abandonar. A salvação parece uma memória distante. A aniquilação, uma certeza iminente. Diante do mar, com a poeira do exército egípcio transformando o horizonte em uma promessa de aniquilação, a frágil nação de Israel se desfaz em pânico. O ar se enche com o veneno do medo e do arrependimento, e a multidão se volta contra Moisés. Mas o homem que agora os encara não é mais o fugitivo hesitante que um dia se escondeu no deserto. Sua voz, quando fala, não vacila. Ela corta o caos com a força tranquila da certeza. Não temais, ele comanda, e o poder em sua voz silencia os gritos mais próximos. Ficai quietos, e vede o livramento que Yahweh vos fará hoje. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Ele olha para a multidão aterrorizada, para o exército que se aproxima, para o mar intransponível, e faz a declaração de fé mais radical da história.
e Yahweh pelejará por vós, e vós vos calareis. É a lição final da libertação. O poder não reside na espada, nem na estratégia, nem no grito de guerra, mas na capacidade de ficar imóvel no centro da tempestade e testemunhar a salvação. Então, o milagre começa. A coluna de nuvem, o guia dos israelitas, se move. Ela flui para trás da multidão, posicionando-se como um escudo divino entre os escravos e o exército. Para os egípcios, a nuvem se torna uma muralha de escuridão impenetrável, semeando confusão e paralisando seu avanço. Mas para os israelitas, o lado de dentro da nuvem brilha com uma luz suave, iluminando a noite. E então, Deus ordena a Moisés: estende a tua mão sobre o mar. Moisés ergue seu cajado. E um vento oriental, poderoso e sobrenatural, começa a soprar sobre as águas. O que se segue é um ato de descriação. O mar, o símbolo do caos primordial, o poder indomável da natureza, começa a obedecer. As águas se agitam, se dividem, e começam a se erguer. A narrativa da criação é reescrita, enquanto uma força divina separa as águas das águas, não para criar o mundo, mas para salvar um povo. Elas se empilham em ambos os lados, tornando-se duas muralhas líquidas, suspensas em um desafio impossível à gravidade. No meio, o leito do mar é exposto, uma passagem seca no coração do abismo. E os filhos de Israel, entre o medo e o assombro, começam a marchar, entrando no corredor da salvação, com a água como uma muralha à sua direita e à sua esquerda. O exército egípcio, vendo sua presa escapar, mergulha na passagem atrás deles, cegos pela arrogância, convencidos de que o Deus dos escravos pode fazer, eles também podem. Mas o leito do mar, seco para os pés dos hebreus, torna-se um lamaçal para as rodas pesadas de seus carros de guerra. O avanço se torna um caos, a perseguição se transforma em um atoleiro. E quando a última família israelita pisa em terra firme na outra margem, Moisés, ao comando de Deus, estende novamente a mão sobre o mar. As muralhas de água perdem sua força. A natureza, liberada do comando divino, retoma seu curso com uma violência explosiva. As duas paredes líquidas desabam para dentro, em uma torrente de fúria. O som é o de uma montanha caindo sobre si mesma. Os gritos do exército mais poderoso do mundo são engolidos em um instante. Carros de guerra, cavalos de batalha, soldados de elite, a personificação do poder imperial, tudo é esmagado, triturado e afogado no abraço do mar. A ordem antiga, que reinou por séculos, é aniquilada. Ao amanhecer, os israelitas se encontram em uma praia silenciosa. E o mar, agora calmo e azul, começa a devolver o que tomou. Os corpos dos soldados egípcios, com suas armaduras de bronze, são depositados pela maré aos pés de seus antigos escravos. E ao verem seus opressores, tão temidos, tão invencíveis, agora inertes e quebrados na areia, a transformação final acontece. O medo, a última corrente que os prendia ao Egito, é quebrado. Naquela praia, uma multidão de fugitivos aterrorizados renasce como uma nação livre, unida por um temor reverente ao Deus que acabara de redefinir as leis do universo por amor a eles. Mas o legado daquele momento transcende aquela praia. A história que nasceu das águas divididas plantou uma semente no solo da consciência humana, uma ideia tão radical que abalaria os alicerces de impérios futuros e daria voz a incontáveis revoluções. Pela primeira vez na história registrada, o poder divino interveio na história humana, não para consagrar um rei ou para construir um império, mas para despedaçar um e libertar seus cativos. A ideia de que a liberdade não é um privilégio concedido por um monarca, mas um direito inerente, um dom de uma autoridade superior à de qualquer faraó, foi gravada naquela manhã. E essa ideia, essa história, escapou de seu povo e de seu tempo. Ela se tornou um arquétipo, uma narrativa universal de libertação que ecoaria através dos séculos. Ela seria cantada em uma linguagem diferente, com o ritmo do trabalho forçado, nos campos de algodão da América, onde escravos afro-americanos viam o Mississippi como seu Jordão e a terra da liberdade como sua Canaã, clamando: "Desce, Moisés, vai lá no Egito e diz ao velho faraó para libertar o meu povo." A mesma história seria ouvida nos lábios de um pastor batista, no auge da luta pelos direitos civis, quando Martin Luther King Jr., e na noite antes de sua morte, proclamou à sua congregação que, como Moisés,
Ele havia subido ao topo da montanha e tinha visto a terra prometida. A mesma narrativa daria uma estrutura teológica aos camponeses e ativistas da América Latina, que, sob o jugo de ditaduras militares, leriam na história do Êxodo um mandato divino para lutar contra a opressão. A história se libertou. Tornou-se uma pátria portátil, um código genético de esperança para qualquer povo que se sentisse encurralado entre o exército de um tirano e o mar da impossibilidade. E é aí que reside o milagre final e mais duradouro. O que aconteceu naquela noite não foi apenas a libertação de um povo, mas a libertação de uma ideia. A ideia de que, não importa quão absoluto seja o poder, não importa quão intransponível seja o obstáculo, a marcha em direção à dignidade é uma jornada ordenada por Deus. E o verdadeiro milagre não foi a divisão de um mar de água, mas a criação de uma história tão poderosa que inspiraria a humanidade a tentar dividir os mares da injustiça, para sempre. Chegamos então ao final da jornada física e ao início de uma jornada de milênios. E a grande questão retorna. Como esta história, nascida na poeira de um deserto do Oriente Próximo, se tornou a linguagem universal da libertação? Como a fuga de uma tribo de escravos se transformou no hino de todos os cativos? A resposta não está na força dos exércitos, nem na sabedoria dos filósofos. Reside na originalidade radical de sua premissa. Antes do Êxodo, os deuses eram um reflexo dos impérios que os adoravam, poderosos, distantes e sempre do lado dos vitoriosos. Os deuses de Babilônia eram fortes quando Babilônia era forte. Os deuses do Egito eram invencíveis porque o faraó era invencível. A religião era a sanção divina do status quo, a justificativa cósmica para o poder existente. O Êxodo inverteu esta lógica. Ele introduziu no mundo um Deus cuja glória não se manifestava no esplendor dos palácios, mas no clamor de um povo escravizado. Um Deus que desceu não para consagrar um trono, mas para quebrá-lo. Um Deus cujo ato fundador na história humana não foi uma coroação, mas uma rebelião. Ao declarar que a liberdade não era uma concessão do faraó, mas um direito divino, a narrativa do Êxodo armou os oprimidos com uma justificativa transcendente para sua luta. Ela ensinou ao mundo que a tirania não é apenas politicamente errada, mas teologicamente insustentável. Que há uma autoridade superior à do tirano, e que apelar a essa autoridade é o mais sagrado dos direitos. É por isso que a história se tornou um código, um mapa que pode ser lido por qualquer povo, em qualquer paisagem de opressão. E isto nos leva ao seu legado mais profundo. O Êxodo não foi, em última análise, sobre levar um povo a uma terra. Foi sobre dar a toda a humanidade uma pátria portátil. A Terra Prometida deixou de ser um mero lugar no mapa para se tornar um ideal. Tornou-se a imagem de uma sociedade justa, de uma vida com dignidade, de um futuro livre da mão do capataz. E esta Terra Prometida, este ideal, podia ser buscado por qualquer pessoa, em qualquer tempo, em qualquer lugar. O faraó se tornou o arquétipo de todo sistema opressor, seja a escravidão, o colonialismo, o racismo ou a tirania política. O Egito se tornou o nome para qualquer lugar onde a dignidade humana é negada. E a longa marcha através do deserto se tornou o símbolo da própria luta pela justiça. Uma jornada árdua e cheia de dúvidas, mas guiada pela promessa de que, do outro lado do mar da impossibilidade, a libertação é real. O legado mais duradouro do Êxodo, portanto, não está escrito em pedra, mas no coração humano. É a ideia inerradicável de que, não importa quão poderoso seja o império, não importa quão sombria seja a noite da opressão, a marcha em direção à dignidade é imparável. Porque a história do Êxodo nos ensina que o universo, em seu âmago, se inclina para a liberdade. Nossa jornada por hoje termina aqui. Agradecemos a sua companhia. A conversa, esperamos, está apenas começando. O que você pensa sobre este legado? A ideia de que o Êxodo entregou à humanidade uma pátria portátil, a noção de que a Terra Prometida é um ideal a ser buscado por todos, em qualquer lugar, ressoa com você? Deixe sua reflexão nos comentários. Se estas explorações profundas na história são o que você procura, considere se inscrever e ativar as notificações. Seu gostei é o sinal que nos ajuda a levar estas narrativas a mais pessoas. Obrigado por assistir. Eu sou a sua voz narrativa, e este é o
contando histórias.